Bom dia, eu sou Elizabeth de Família Desenho de Deus e hoje eu gostaria de falar um pouco sobre educar os pequenininhos. Fala oi aqui, Olivia. Oi. Você tem quantos anos? 4. 4. Como esta fase, a minha caçulinha tem 1 ano e 10 meses e tenho 6 filhos, então eu tenho passado por esta fase algumas vezes. E nos últimos anos, fazendo seminários em vários lugares, temos conversado com muitas e muitas pessoas. E eu acho interessante a ideia muito comum de que as crianças pequenas, com meses ou poucos anos, devem estar na escolinha para aprenderem, para se desenvolverem. E eu gostaria de conversar um pouco desse assunto agora. Até 1 ano atrás, quando fomos na Câmara de Vereadores da nossa cidade para ouvir sobre ideologias de gênero, havia muitas pessoas presentes contra esse tal de ideologia de gênero, mas por minha surpresa, quando a pessoa apresentou o projeto e falou que hoje em dia nós temos 90% das crianças de 0 a 3 anos na escola. E a nossa meta é que até daqui a 10 anos ter 100% delas na escola. E todo mundo ficou batendo palmas. Parece que só eu e Fábio que não. E eu fiquei assim pensando, mas por que pensamos que a melhor coisa para as crianças nesta fase é estar longe dos pais numa escola? Às vezes eu tenho perguntado para alguns pais e falam coisas do tipo, que fazem coisas bem legais, às vezes montam uma pizza, coisas assim. Legal, nada mal nisso, mas não é nada que não podemos estar fazendo em casa, que realmente devemos estar fazendo em casa. Então eu tenho lido bastante sobre o assunto para poder me preparar para ser a mãe que eu gostaria de ser, e eu ainda tenho muito que aprender. Mas uma coisa que eu tenho achado muito interessante no que eu tenho lido de estudos sobre o assunto e pesquisas feitas e tal, é que as crianças pequenas aprendam com experiências da vida real. E até um livro bem interessante que eu já tenho citado por Jane Healey, que se chama Why Our Children Don't Think, porque nossos filhos não pensam. É muito interessante, ela fez um estudo durante muitos anos de que a TV não ensina da mesma forma que experiências com a vida real. E ela disse que nos últimos 30 anos, mais ou menos, desde que a TV foi inventada e foi ficando mais popular dentro dos lares, as crianças têm tido menos experiências na vida real. Porque antes ajudava a mãe pôr a mesa. E hoje em dia estão lá na frente da TV enquanto a mãe faz sozinha. E por que é importante esse tipo de experiência de pôr a mesa, por exemplo? Porque é bem nessas experiências que as crianças aprendem. Por exemplo, quantas pessoas nós temos em nossa família? Vamos contar. É mamãe, é papai, é você, é o irmão, tal. Em nosso caso somos em 8, então agora por 8 pessoas vamos contar 8 garfos, 8 facas, 8 pratos e vamos pôr a mesa. Esse tipo de experiência com a vida real é o que faz o cérebro da criança desenvolver o raciocínio e tudo isso. Então, é bastante na conversa, é como temos falado sempre em nossos seminários. Pais, mães, envolvem seus filhos na sua vida e vão conversando com eles. Raramente digo, é uma regata azul. Uma regata simplesmente. Não, é uma regata azul. Ou é uma camiseta branca, que tem mangas curtas, que tem mangas compridas. Agora vamos colocar a mão direita. Agora vamos colocar a mão esquerda. É muito mais educativo do que simplesmente falar, vamos colocar a camiseta. Deu.
Claro que existem momentos que eu estou na correria e acaba acontecendo assim, mas eu faço questão de contar tudo, contar as canetas, contar os passos andando até o carro, de falar das cores, tudo tem uma cor, tudo pode comparar com outro. Oh, isso é igual a isso, porque é a mesma cor, ou é o mesmo tamanho, o mesmo formato, esse é um círculo, esse também é um círculo. Nós temos alguns brinquedos educativos desse tipo, por exemplo, que são legais, tem várias formas, várias cores. Agora vamos montar tudo que seja vermelho, agora vamos montar tudo que seja círculo. Legal, não é o que precisa, porque o que precisa é envolvimento na tua vida. E o que eu tenho falado muito em muitos vídeos, vou tocar naquela tecla de novo, ler livros. Temos livros de todos os tipos, até em vários idiomas, para várias idades. Lemos sempre para os nossos filhos, praticamente desde que nascem, e até hoje com o filho mais velho que está com 14 anos, ele curte uma leitura com a família toda. Lemos biografias de missionários, lemos juntos. Curtimos a experiência de ler juntos e estão aprendendo. Don't touch that, you're moving the camera. E então, o que eles precisam mais para se desenvolver é experiência na vida real e na vida dos pais. Agora, vou falar um pouco sobre a parte social, de que eles precisam estar numa escolinha para aprender lidar com outras crianças, para brincar com outras crianças, para serem socializados. Eu acho interessante a ideia de que eles vão aprender a lidar com outras crianças simplesmente pelo fato de estar algumas horas por dia naquela situação, sem nenhum pai por perto para estar guiando aquelas interações. Eu não vejo o que acontece. Eu tenho recebido mensagens de mães que falam: ai, meu filho está mordendo os amiguinhos na escola, não sei como lidar com isso, ou batendo. Eu também não sei. Porque você não está perto para estar educando o teu filho. Eu tenho tido algumas crianças que passaram por fases de morder quando foram contrariados, alguma coisa assim, mas eu estava sempre perto para estar ensinando, instruindo, corrigindo, guiando aquelas interações, ensinando qual comportamento serve e qual comportamento não serve. Como que isso vai acontecer somente porque está no meio daquela turma? E as crianças precisam aprender a lidar com gente de todas as idades, não apenas aquelas outras crianças que têm a mesma idade que eles têm. Não é a vida real. Eu nunca fui para um lugar depois da fase adulta onde falaram para mim: olha, você tem quantos anos? 24? Então você vai para a sala tal onde estão todas as outras pessoas de 24 anos. Não, precisamos aprender a lidar com pessoas de todas as idades, de vários lugares. E a minha opinião é que as crianças vão aprender a lidar com outras pessoas da melhor forma estando do lado dos seus pais, para que seus pais vão orientando eles sobre as interações que devem e não devem ter com aquelas outras pessoas. Então, eu vou ser sincera, os meus bebês foram todos super grudados em mim. Eu não vejo isso como um problema. Qual o problema de um bebê estar apegado à sua mãe? Pelo contrário, eu acho saudável, eu acho bom isso. Quer dizer que tem um vínculo forte. Eu nunca forcei uma separação. Conforme eles vão crescendo, eles vão se tornando mais independentes, vão se soltando até às vezes demais, e a gente tem que puxar a rédea um pouco. Mas nem por isso se tornaram antissociais, nem por isso se tornaram bichos do mato. Muito pelo contrário, sempre viajamos junto com eles e eles interagem com pessoas de todos os lugares sem problema nenhum. Alguns têm sido um pouco mais tímidos que outros, mas sempre temos estado juntos para estar guiando suas interações. Eu não creio que seja o desenho de Deus a separação das mães com seus filhos pequenos naquela tenra idade. E eu não creio que
nossos filhos pequenos precisam estar numa escolinha para estar aprendendo sobre o mundo e para serem socializados também. Até o próximo.